Olá, meu amigo e minha amiga, seguidores aqui do projeto A Questão a Estudar. Vamos continuar, então, a nossa saga, né? Rumo a aprender o direito do trabalho a partir de questões. Meu nome é Marcos Rosa, eu estou no Instagram, no @professor Marcos Rosa, Marcos com U, e no YouTube também, mesmo nome, Professor Marcos Rosa. Vamos lá? Vamos fazer a nossa questão. Compartilhando, então, a tela com você, né? A gente já deixa aqui meio que pré-definido. Nós vamos fazer uma questão que aconteceu ah, na prova da OAB, mais precisamente em 6/12 de 2020, dezembro de 2020. Beleza? Muito bom. Reginaldo trabalha como operador de telemarketing, atendendo no número de telefone do serviço de atendimento ao cliente, o saque de seu empregador, tendo sido admitido em 22 de março de 2018. Uma vez que Reginaldo trabalha apenas com recepção de ligação telefônica, o empregador determinou desde o início do contrato que Reginaldo trabalhasse em seu próprio domicílio, local onde o empregador instalou uma pequena central para a recepção dos telefonemas, bem como um computador para que Reginaldo pudesse registrar no sistema da empresa as reclamações e sugestões dos clientes. Em janeiro de 2020, Reginaldo pediu demissão. Diante da narrativa apresentada e nos termos do CLT, responda as indagações a seguir. Vamos lá? Letra A. Se Reginaldo ajuizasse reclamação trabalhista logo após a ruptura contratual, postulando horas extras, alegando que trabalhava 10 horas diárias sem intervalo, que tese jurídica de mérito você, presta atenção agora, como advogado da empresa, apresentaria em favor da reclamada? Justifique. Tudo bem. Você é advogado da empresa, isso tem que ficar muito claro, porque é muito dialético o direito. Se você fosse advogado do empregado é uma coisa, se você fosse advogado da empresa é outra. Nós somos advogado da empresa. Que tese você alegaria caso o Reginaldo entrasse com a ação, a petição inicial, suscitando, requerendo horas extras? Bom, você tem que lembrar-se que ele falou que Reginaldo, olha para cá, trabalhava em seu próprio domicílio. Então, nós estamos falando de uma situação de teletrabalho. Ele está em casa, trabalhando. Ora, e será que se ele trabalha em casa, regra geral, vai haver essa questão de jornada pré-estabelecida que concederá as horas extras? Óbvio que não, né? Isso está na lei, eu vou colocar aqui para você. Então, a sua tese é, olha, ele estava em teletrabalho. Se ele estava em teletrabalho, não há como a gente fiscalizar essa jornada, regra geral, né? E, portanto, não tem como cobrar horas extras, né? Obviamente que se tiver uma fiscalização com login e logout, que não é o caso aqui, não foi dito, se não foi dito, você não pode inventar, né? Mas se fosse login e logout, ok, teria uma fiscalização. Estou falando do artigo 62 da CLT, né? Então, vamos ao artigo 62. Então, a sua tese é essa, que não tem horas extras. Por quê? Porque não estamos falando de um trabalho regular, nós estamos falando de trabalho de teletrabalho, que é uma vedação de cobrança de horas extras, regra geral, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com você aqui o nosso artigo 62, que a gente já pré-estabeleceu. Vamos lá? Olha lá, o artigo 62 da CLT diz assim: não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Aí você vai no 3, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por procuração ou por produção ou tarefa. Quer dizer, é um capítulo que está falando de jornada, é um capítulo que está falando da fiscalização da jornada e, consequentemente, eventuais horas extras, mas não se aplica, neste caso, a questão do teletrabalho. Está aí bem claro, né? Ele está em teletrabalho. Então, você justificaria com base no artigo 62, inciso 3. O 62, pessoal, como nós estamos estudando por questões, o 62, ele vai colocar as situações e não dá para fiscalizar, e não havendo fiscalização, não há de haver horas extras, tá? Então, olha já não é mais a questão que nós estamos estudando, né? Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho devem, tal condição, ser anotada de carteira de trabalho e no registro de empregados.
É um trabalho externo, que ele não tem que voltar para bater ponto. Ele trabalha fora da empresa e ele só vai trazer lá no final da semana, quando ele quiser, a produção que ele fez. Então, isso também é uma forma de exclusão daquela regra geral da jornada pré-estabelecida, fiscalizada e com horas extras, né? Então, eu já tive clientes aí que saíam para comprar, para vender produtos, e não tinha de voltar para bater ponto de manhã e de tarde, ele simplesmente no final da semana ficava fazer o que ele queria de segunda a sexta, desde que ele trouxesse lá a meta dele e tal, sem justificar onde ele estava, etc. Não tem hora extra, né? O 2, os gerentes, assim considerados os cargos de confiança, de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento. É muito importante a gente colocar quem é o cargo de confiança. Cargo de confiança não vai ter, então, direito às horas extras. Mas quem é o cargo de confiança para nós, o direito do trabalho? O cargo de confiança para nós, o direito do trabalho, são aqueles que têm poder de gestão, poder de mando, que admitem e demitem pessoas. Eles fazem a admissão e a dispensa das pessoas. Esses são cargos de confiança, e, portanto, são cargos de confiança. Se são cargos de confiança, não tem direito a horas extras. Mas eles recebem uma gratificação de 40% ao final do mês por serem cargo de confiança. Né? Então, você tem que levar isso em consideração. Onde está isso, esses 40%? Olha o parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, cargo de confiança, deste artigo, quando o empregado do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo do salário efetivo, acrescido de 40%. Então, nós temos aí esses 40% de gratificação. Ok? Muito bem. Vamos para a questão B, estudando por questões. Vamos voltar lá para a nossa questão. Olha aí o professor, né? Quando a gente troca aí de mídia, a gente aparece para os alunos, né? E vamos seguir em frente, que agora eu vou desaparecer. Olha lá, ó, opa, letra B. Caso você fosse contratado como advogado, na letra B, pessoal, por Reginaldo e o pedido de horas extras tivesse sido julgado totalmente improcedente, agora você é advogado do Reginaldo, tá vendo? A dialeticidade, né? Na A você era advogado da empresa, agora você é advogado do Reginaldo, do autor, do reclamante. E você perdeu, julgou-se totalmente improcedente, com a imposição de custos e honorários advocatícios, sem que o juiz tivesse apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Que medida você adotaria para sanar a omissão? Justifique. Olha só, você entrou com a ação, agora você é advogado do autor, você perdeu tudo. Você tinha pedido na petição inicial justiça gratuita, só que o juiz nada disse. Ele nem deu e nem deixou e falou que não ia dar. Então, nem ele deu procedência ao seu pedido de justiça gratuita e nem julgou improcedente, ficou omisso. E toda vez que for omissa uma decisão, eu tenho que aplicar o quê? É o que a OAB quer saber de você. Eu tenho que aplicar o Instituto dos Embargos Declaratórios. Não é? E onde estão os embargos declaratórios? Voltando lá, então, para o nosso padrão OAB aqui de CLT, né? O professor já pré-estabelece aqui para você nessa questão. Vamos lá, vamos pegar aqui então a, a nossa OAB. O professor já deixou aqui arrumadinho para você, tá? Vamos lá. É o artigo 897-A. Caberão, opa, deixa eu subir aqui, senão você não vai ver. Caberão embargos de declaração 897-A da CLT. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias úteis, por se tratar de um prazo processual, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Tá? Os erros, parágrafo primeiro, os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou requerimento de qualquer das partes. Parágrafo segundo, eventual efeito modificativo nos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. E parágrafo terceiro, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes
salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Como há uma omissão, você responderia à questão pelo caput do 897, dizendo, olha, houve uma omissão, eu pedi justiça gratuita e o juiz foi omisso, ele não deu e nem deixou de dar, né? Ele não deu procedência e nem procedência, ele só esqueceu de falar. Então, ele foi omisso, você entraria com os embargos de declaração, colocando lá como justificativa o artigo 897-A da CLT. Poderia, professor, eu colocar também o artigo do CPC, o 1022? Poderia. Por quê? A gente, lá no artigo 15 do CPC, a gente tem que, se a CLT for omissa ou incompleta, você pode usar o CPC, né? Então, aqui a CLT não foi omissa, né? Ela escreveu sobre embargos declaratórios. Agora, ela foi incompleta. Então, eu posso utilizar aqui o 1022? Pode, olha. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, corrigir erro material, certo? Aí ele vai explicar no 1022 o que é omissão, contradição e tal. Por que é omissa a CLT, pessoal? Porque a CLT está falando aqui, ó, de omissão e contradição do julgado, tá? Ela fala aqui embaixo também de erro material, mas não fala de obscuridade. A obscuridade está prevista lá no CPC, por isso que a gente utiliza o CPC de maneira supletiva. Supletiva é para completar, ok? Muito bem, então essa é a resposta aí. Ainda em embargos declaratórios, é importante você saber que os embargos declaratórios, então, vêm para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material, que os embargos declaratórios deverão ser opostos em 5 dias úteis, né? Presta atenção no termo opostos, não é interpostos, né? Opostos, porque eu vou opor para o juiz prolator da decisão, e ele não é um intermediário que vai mandar para o tribunal, isso vai ser resolvido aqui na própria vara prolatora da decisão, né, por exemplo. 5 dias úteis, os embargos declaratórios interrompem o prazo de outros recursos, não é? O que é interromper? Zerar. Se sai uma sentença, você tem um prazo de 8 dias úteis para entrar com um recurso ordinário, e você opõe os embargos declaratórios nesse período, até 5 dias, obviamente, porque é o prazo dos embargos declaratórios, interrompido está o prazo de recurso ordinário. Então, zero. Tem que esperar o juiz decidir os embargos declaratórios, então logo ele decide os embargos declaratórios, e você seja intimado dessa decisão, aí começa a correr do zero o prazo de recurso ordinário, prazo de 8 dias. Agora, se os seus embargos declaratórios, você opôs eles em 5 dias, mas eles não forem recebidos, porque houve algum erro, foi fora do prazo, o advogado que assinou não era regularizado, né? Aquelas questões de pressupostos de admissibilidade, e o juiz não recebe, aí seu prazo do RO não está interrompido. Então, é muito sério você entrar com embargos declaratórios, até porque embargos declaratórios que se entra meramente para enrolar processo, na Justiça do Trabalho tem tomado, né, aí uma multa, né, uma multa prevista, inclusive, no CPC, quando os embargos declaratórios são meramente aí protelatórios, tá? Muito bem. Para finalizar, toda vez que os embargos declaratórios vão surtir algum tipo de alteração na decisão do juiz, ele tem que abrir vistas, né? Essa alteração, né, que vai gerar efeito, vai modificar a decisão do juiz, chama efeito modificativo, e o juiz tem que, então, abrir vistas antes para outra parte, para impugnar os embargos declaratórios, e ele, então, não fugir aí da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente assegurados. Bom, esse é o nosso estudo, né, estudando por questões, né? Vamos pegar aqui para ver o espelho da prova, para você perceber que, na verdade, o que a OAB queria era simplesmente isso que foi explicado. Então, letra A tese a ser apresentada é de que o teletrabalhador está excluído do limite de jornada e, consequentemente, não tem direito ao pagamento de horas extras, conforme previsão contida no artigo 62, inciso 3 da CLT. E na letra B, diante da omissão do juiz na apreciação do pedido da gratuidade de justiça,
a medida a ser adotada seria a oposição de embargos de declaração para supri-la na forma do 897-A da CLT e 1022-2 do CPC. Perfeito. Ok, amigos. Esse é nossa aula de hoje, em que nós estamos estudando por questões. A questão é estudar. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas, para que a gente possa, então, no YouTube e no Instagram, chegar ao maior número de amigos, colegas possível. Um grande abraço e tudo de bom.